Graça e paz, queridos, mais uma vez, animados nessa manhã maravilhosa, aquecida, aqui dentro e lá fora, pelo calor do Espírito Santo. Bom estarmos aqui para mais uma Escola Vida Plena. Agradecer a Deus por esta manhã e pela vida de vocês, cada um de nós. Esse privilégio que temos de estarmos na casa de Deus, estudando a sua palavra. E a Escola Vida Plena tem nos abençoado bastante, tem nos motivado, tem nos ensinado a caminhar firmes e inabaláveis. Então, hoje, o nosso assunto da nossa escola é igreja. Igreja, corpo de Cristo. Muito se falam hoje, de tipos de igreja, papel da igreja, mas quando nós temos essa plena consciência de quem é o Senhor Jesus e o que Ele faz através da igreja, que somos nós, como Ele trabalha na vida de cada um, como Ele formou a igreja, como Ele sustenta a igreja, é muito importante isso. Nós vivermos e entendermos que o nosso papel, quanto igreja, é muito importante. Sabermos quem nós somos no Senhor. Amém? Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso na Tua presença, onde nós vamos mais uma vez, Pai, estudar a Tua palavra, reunidos e unidos aqui como igreja, como irmãos, diante do Senhor. Amado Espírito Santo, faz tudo através de nós, através do nosso coração, toda a inspiração que o Senhor já nos deu, que na comunicação agora possamos, Senhor Deus, viver plenamente e entendermos, Senhor Deus, o nosso papel como igreja, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor é o cabeça da igreja, sabemos que Teu Espírito Santo é que governa a igreja, direciona a igreja, mas nós estamos aqui para juntos levarmos a Tua palavra e representar o Senhor neste lugar. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção para este momento, para a minha vida e a vida de cada irmão que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Amém. Então, queridos, igreja, corpo de Cristo. Quando nós buscamos o significado, dessa palavra, igreja, nós temos algumas coisas que nós precisamos considerar. Primeiro, que a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Jesus comprou cada um de nós com seu precioso sangue na cruz do Calvário. Comprou cada um de nós. E quando Jesus nos comprou na cruz do Calvário pelo seu sangue, foi feito a nós um chamado. O que seja, quando o ser humano se arrepende dos seus pecados, ele sai de uma direção, ele sai de um domínio do pecado, domínio das trevas, e ele é trazido para a luz do Senhor. Então, o que acontece? Igrejas são aqueles que são chamados para fora do pecado, sair do pecado. Uma metanoia, aqueles que viveram isso, essa transformação pela palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo na vida. Então, todos nós somos chamados para fora do pecado. Então, isso que quer dizer igreja. Isso quer dizer igreja, nesse composto grego, que significa chamados para fora. Então, quando você entregou sua vida a Jesus, você mudou de caminho, você mudou de direção, você mudou de domínio. Antes nós estávamos debaixo do domínio das trevas, do império das trevas. Agora nós somos chamados para a maravilhosa luz do Senhor. Então isso significa, igreja, chamados para fora do pecado, para uma nova vida de retidão na direção do Espírito Santo, sujeito à palavra de Deus. Então nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e de prática
que direciona a vida da igreja. E a Bíblia deixa bem claro, quem é o cabeça da igreja é Cristo. Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Então, toda vez que nós nos reunimos neste lugar, nós nos reunimos em nome de Jesus. Só há igreja porque há um Jesus, Salvador da igreja, que protege a igreja, que desenvolve a igreja através do Espírito Santo. Tudo bem? Então, isso que nós devemos entender nesse conceito de igreja. Então, é imprescindível cada um de nós entendermos isso. Tá? Olha só, Efésios, que vai ser o nosso texto base do nosso comentário. Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 20 a 22. Efésios 2, 20 e 22. Que a igreja diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Entende? Então, quando eu e você somos chamados para fora do pecado, somos direcionados para vivermos essa vida em comunidade, como igreja, nós estamos sendo, cada um de nós, edificado. Mas também nós edificamos uns aos outros. Edificamos uns aos outros. Vamos sustentando uns aos outros. Vamos apoiando uns aos outros. Então, quando a Bíblia fala para nós amarmos uns aos outros, não é à toa. É uma necessidade de aproximação, há uma necessidade de convivência e de suporte. Suportar uns aos outros, sustentar uns aos outros. Então, nós somos edificados. Através de quem? Do Espírito Santo, que trabalha em cada um. E aí nós vamos entender também mais na frente, quando nós formos falar sobre os dons, que cada um recebe do Senhor o dom, para servir a igreja, para fazer essa composição de edificação da igreja. Então, quando eu coloco o meu dom a serviço da igreja, eu estou cooperando com a sua edificação. Por isso que nós devemos desenvolver o nosso dom na igreja. Nós não podemos guardá-lo, escondê-lo. Não. Temos que desenvolver os nossos dons na igreja, junto com os nossos irmãos. Então, o dom, primeiro, o que acontece? É para a edificação da igreja. Da igreja, da comunidade igreja. E, com certeza, você também é edificado, porque o dom está em você. O dom melhora você, o dom trabalha você. Ele vai te aperfeiçoando, conforme você vai desenvolvendo ele, a serviço da igreja. Então, vamos lá. Atos 20, 28. Atos 20, 28. Também trabalha isso em nós. Olhai, pois, por vós e por todo rebanho, sobre que o Senhor, que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, olha só, ele resgatou a igreja com o seu próprio sangue. Então, quando nós olhamos uns para os outros, nós temos que ter essa visão. Que o Senhor resgatou você para a igreja. Então, não tem como uma pessoa resgatada pelo Senhor, ela não congregar. Ela não está congregando, ela não está servindo. E quando nós olhamos, as pessoas hoje acham que não precisa da igreja. Precisa sim.
a igreja é fundamental no desenvolvimento da vida de qualquer um. Claro que nós temos igrejas e igrejas, esse que é o problema. Mas aqui ele deixa claro, a igreja ela é fundamentada em quê? Nos ensinamentos dos apóstolos. E qual foi o ensinamento dos apóstolos? O ensinamento dos apóstolos foi tudo aquilo que eles ouviram de Jesus, que eles aprenderam com Jesus. E ele vai dizer assim que eles perseveravam, unânimes, que eles estavam juntos. Atos 2, 46 a 47, diz assim, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e no partir do pão, e em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Olha só, aqui a palavra diz que Jesus cria a igreja, ele protege a igreja, ele desenvolve a igreja e ele vai acrescentando à igreja aqueles que são salvos. Então, olha o papel, nós não fazemos nada sozinho. Nós não conseguimos desenvolver a igreja de Cristo sem Cristo. Por Cristo e para Cristo. Então, o Espírito Santo, ele é responsável por dar essa unidade à igreja, por nos alinhar uns aos outros, cuidar, levar cada um de nós a cuidar um do outro, a fortalecer um ao outro. E a forma com que a igreja vive, ela se torna um testemunho vivo de Jesus para os de fora. Então, a nossa forma de viver, a nossa forma que nós proclamamos o Evangelho, a nossa forma que nós desenvolvemos a nossa comunhão, isso revela-se que a igreja é de Cristo ou não é de Cristo. O comportamento, o testemunho da igreja vai revelar isso. Não, é de Cristo, não é. E ainda confirmado, esse testemunho é confirmado pela palavra. É a palavra que é ensinada, a forma que a palavra é ensinada e como nós praticamos isso. Porque aqui que ele diz, olha só o que estava acontecendo. Os de fora observavam isso. Os de fora observavam isso. E eles viam que algo diferente estava acontecendo. E era identificado pela forma da igreja viver. A forma com que a igreja vivia. A forma com que a igreja ia trabalhando com os de fora também. Unânimes. Então, uma das coisas que a igreja tem um papel hoje de fazer é de tornar as coisas comuns. Se eu não tornar o meu dom, o talento, aquilo que Deus colocou no meu coração, que o Espírito Santo derramou sobre a minha vida, não tornar isso em algo comum a todos, eu deixo de ser igreja, porque eu passo a ser o centro. E não é isso. É descentralizar, para que todos participem, para que todos façam, para que todos tenham oportunidade igual a mim, ou até mais que eu. Então, como líder, o papel do líder é muito importante na vida da igreja, é que ele desenvolve outros líderes para ser melhor do que ele. Para conduzir a igreja, para a igreja avançar. Sabe por quê? Se amanhã eu não estiver mais aqui, para quem ficou meu legado? Quem vai continuar? Entende? Então, quando Jesus pensou na igreja, ele não pensou nele. Não, ele pensou assim, quando eu não estiver mais aqui. Quando eu não estiver mais aqui, como vai ser?
Tanto que os discípulos tiveram muita dificuldade em lidar com a ausência de Jesus. Mas Jesus faz uma promessa para eles: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não ficarão órfãos. Eu vou mandar o Consolador. E o Consolador vai estar com vocês. E ele vai fazer vocês lembrarem de tudo quanto eu ensinei. Olha só a importância dessa palavra para os discípulos e para a visão de igreja. Então, o que os discípulos estavam vivendo? Tudo aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado. E que o Espírito Santo agora, derramado sobre eles, os fazia lembrar. Os fazia lembrar. Um momento muito interessante nisso é quando eles vão escolher o substituto de Judas. Eles vão orar antes de escolher. E eles dão uma direção importantíssima que nós hoje, como igreja, devemos lembrar muito disso. Primeiro, que eles não podia ser uma pessoa nova na fé. Segundo, ele dizia assim, não, tem que ser uma pessoa que viveu com ele, esteve com ele. Entende? Edificação. E ali eles escolhem o substituto de Judas. E aí nós, como igreja, devemos entender essas coisas e seguir essas práticas que a palavra de Deus nos ensina na escolha de uma liderança, na escolha de dar oportunidades. E se aquele líder contribui para o crescimento do grupo, não só dele. Então, esses discípulos aqui, eles estavam pensando na igreja. Na igreja. Por quê? A necessidade de unir, juntar todos os membros. Então, o que é um corpo? O que é um corpo? É a junção de membros. Particular aquele corpo. Identificado com aquele corpo. E interessante, são pessoas. A estrutura é muito importante, é muito legal, tem que ser bem feita, bem organizada, muito... Quanto melhor, melhor, porque o nosso Deus merece o melhor. Mas a igreja são as pessoas. Porque o Espírito Santo não vai acrescentar ao prédio, vai acrescentar à comunidade. Então, a igreja é o corpo, mas o corpo vivo de Jesus. Porque o Espírito Santo habita em pessoas. Move pessoas. Derrama, entrega dons às pessoas. Fortalece as pessoas. E essas pessoas vão crescendo, vão sendo edificadas, vão sendo fortalecidas pela presença do Espírito Santo. Então, vamos lá, Atos 17, 24. Atos 17, 24. Nos diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários ou templos feitos por mãos humanas. Então, quando você fala e diz, eu sou a igreja, você está dizendo, sim, que você é a habitação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo habita em você. Porque é Ele que une você ao outro irmão. É Ele que edifica você como igreja. É Ele que te dá características, marcas, vivência, experiência de igreja. Então, às vezes, a gente vai pensar assim, esse amor que você tem pela igreja, esse desejo que você tem de estar, de viver como igreja, é o Espírito Santo trabalhando em você. Aí você tem esse amor por vidas, salvar pessoas, ver pessoas transformadas,
pessoas crescendo no poder do Evangelho, pessoas transformadas, libertas dos seus pecados, libertas dos seus vícios. E o que então você percebe? Que o Espírito Santo está trabalhando em você. Quando você vem ao altar oferecer a sua adoração, você está aqui adorando como igreja. Quando você vem ao altar, entrega seu dízimo, a sua oferta, você está adorando a Deus e trabalhando na edificação da igreja. E nós vamos pensando assim, se nós pensarmos, tivermos esse pensamento comum de igreja, de desenvolvimento da igreja, nós vamos fazer tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Jesus se sacrificou pela igreja. Tanto que depois ele deixa as ordenanças, a ceia e batismo para a igreja. Ele deixa essa ordenança para a igreja. E nós vamos trabalhando isso. 1 Coríntios 1, 2. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha só como é que ele vai fazendo tipo um resumo do que é a igreja. Ele vai dizendo que são os santificados em Cristo Jesus, que nós falamos lá no início. São chamados santos, ou seja, chamados para fora do pecado. De todos os lugares. Então, nós temos uma igreja que se chamamos local, que é essa igreja que nós estamos aqui, que nós estamos congregando, essa igreja local. Nós somos aqui, nós congregamos e formamos uma igreja local. E temos a igreja que nós chamamos universal. Não é a do reino de Deus, não. A igreja universal é a igreja de Cristo na terra. Como nós estamos lendo aqui, os que invocam o nome do Senhor Jesus em toda a terra. Todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus, que vivem de acordo com a palavra de Deus, que têm a sua vida fundamentada em Jesus, em todo o mundo, são a igreja de Cristo na terra. Não é pela placa da denominação. Porque no céu não vai entrar a placa da denominação. Vai entrar os filhos de Deus, os santificados, aqueles que foram chamados para fora do pecado e vivem de acordo com a palavra de Deus, edificados nos fundamentos dos apóstolos, na palavra do Senhor. Então é importante você entender isso, essa necessidade de buscar, de viver, amar a igreja, voltar a amar a igreja, se interessar pela igreja, pela vida de comunhão, pela vida de crescimento, de colocar o seu coração na obra do Senhor, na edificação da igreja de Cristo. Romanos 12, 4 e 5. Que Deus, que o Espírito Santo às vezes vai nos levar a isso, a pensar dessa forma. Olha só o que diz Romanos 12, 4 e 5. Assim, cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros membros. Então, olha só a importância disso assim. Quando um membro é desligado do corpo, quem é que morre? O corpo ou o membro? O membro. O membro morre. Então, queridos, é importante, super importante, você olhar para o seu irmão.
você não cortar o seu irmão, nós cuidarmos um dos outros para não cortarmos ninguém. Todos nós somos membros. Mas é interessante, do corpo de Cristo. Só quem corta é Cristo. Só quem pode cortar é Cristo. Por isso que lá ele vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. Para nós tomarmos cuidado. Cortar irmão A, cortar irmão B. Não. Nós não estamos aqui para cortar ninguém. Nós estamos aqui para edificar, incluir. Agora, se Deus cortar, Deus cortou. Se o Espírito Santo cortar, o Espírito Santo que cortou. Não somos nós. E Ele tem o meio de fazer isso. Ele mesmo faz. Então, cabe à igreja viver uma vida santificada, de obediência à palavra, sujeita à palavra, ligada, conectada com o Espírito Santo. Porque o próprio Jesus, ele vai limpando o corpo, vai edificando a igreja. É ele quem faz isso. Lembra lá o que aconteceu com Safira e Ananias? Pedro só lançou a palavra e eles morreram. Eles morreram. Judas foi com Jesus até o final. Jesus não tirou Judas do grupo dos discípulos. Não tirou. Cuidado. Devemos amar o corpo de Cristo, a igreja. Cuidar dela com muito zelo. Hoje, tome cuidado com o YouTube. Líderes falando tão mal da igreja. Ensinando tanta coisa errada. Cuidado. Desautorizando a igreja. Desautorizando outro líder. Se você estiver firmado na palavra, se você estiver firmado na verdade, você vai saber separar as coisas. Valorize a igreja. Ame a igreja. Cuide da igreja. Cuide de você mesmo como igreja. E Deus há de continuar trabalhando em nossos corações. Olha só, em Colossenses 1:24. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Colossenses 1:24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo, ele estava disposto a sofrer as mesmas coisas que Jesus sofreu pela igreja. Qualquer coisinha, não vou mais na igreja. Tive um problema com o irmão A, não vou mais na igreja, não gosto daquele, não gosto daquela. Não, querida, ame a igreja. Fortaleça na igreja, procure o seu pastor, converse com ele. Ele vai te ajudar. Tá? Ele vai te ajudar. E nós vamos vencer juntos. Aqui ninguém pode ficar de fora. Enquanto eu estiver aqui, não, ninguém vai ficar de fora. Nós vamos incluir todos. Nós vamos amar todos. Vamos direcionar, pastorear a vida de todos. Porque nós aprendemos com o Senhor Jesus. Da forma que aprendemos com o Senhor Jesus, nós vamos ensinar. E nós vamos praticar. Entende isso? Então, vamos se ajudar. Tem uma ovelha, tem um irmão que está distante, precisando de visita, chama o pastor, fale com ele. Nós estamos aqui vivendo uma situação muito delicada com a família da igreja. Hoje à tarde eu estarei lá para cuidar deles, visitar eles, e vamos socorrer essa família. Às vezes as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, mas ela tem que acontecer do jeito que o Senhor quer. E às vezes falar,
Me recordo uma vez que na igreja que nós estávamos, chegou umas pessoas assim meio alteradas na igreja, bêbadas, né? Aí o pastor estava pregando. Essa igreja ama, essa igreja cuida, tal. E estava assim, esses moradores de rua, no primeiro banco da igreja estavam bêbados. Aí um levantou assim: falar é fácil, eu quero ver fazer. Aí o pastor aqui faz. Pegamos aqueles irmãos, cuidamos deles. E estão lá firmes com Jesus. Tem que fazer. Às vezes nós ficamos presos em algumas coisas burocráticas que temos que respeitar, sim, tá? Mas não podemos deixar de fazer. Não podemos deixar de fazer. Deus quer chamar você, cuidar de você, envolver você nessa obra. O Espírito Santo chamou você para essa igreja, para viver, servir como igreja. Valorize esse tempo que nós temos para vivermos como igreja. Então, as aflições, a igreja sempre foi perseguida em toda a história. A igreja sempre foi perseguida. Sempre. Mas a igreja sempre foi triunfante. Porque o Senhor dela nunca perdeu uma batalha. Jesus nunca perdeu uma batalha. Ele se fez de fraco para ganhar os que se achavam fortes. E um deles é o apóstolo Paulo. E ele escreve isso. Porque se Jesus fizesse o que está em nossos corações, nós não seríamos igreja hoje. Um lá pediu: Senhor, manda fogo do céu e consome todos eles. Entende? Aí ele fala: você não sabe que espírito vós sois. Então o Espírito Santo tem maneiras e forma de trabalhar para edificar a igreja. Olha só. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuraremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Entende? Olha o conselho que nós temos de se ajuntar, de nos reunirmos, não de nos afastarmos. Entende? Então, olhe para o irmão, veja se tem um irmão sumido, ligue para ele, mande uma mensagem. Vamos desenvolver isso. Nós estamos vivendo aqui, irmãos, dias maravilhosos de jejum e oração na igreja. Para nós olharmos uns para os outros, voltarmos até a essência de igreja, a essência de pertencimento. Quem chegar aqui vai se sentir pertencente a esse corpo, este lugar, para que nós possamos viver. Atos 14, 23. Atos 14, 23. E havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, e encomendaram ao Senhor os que haviam crido. Olha isso. Com oração e com jejuns. Marca de uma igreja. Às vezes, nós precisamos desenvolver as marcas que a igreja precisa revelar. Semana que vem nós vamos estar falando sobre isso, sobre essas marcas. Tá? Sobre essas marcas. A igreja ela tem que ser marcada pela palavra. Ela tem que ser marcada
pela oração, ela tem que ser marcada por jejuns, ela tem que ser marcada pela adoração, ela tem que ser marcada pelo acolhimento. São marcas que a igreja precisa deixar bem explícita na sua maneira de viver, na sua forma de agir. A comunhão. Agora, isso não vai ser feito sem sacrifício. Naquele tempo, quando estava aquela semana bem fria, você assim, não, eu vou congregar com meus irmãos, eu vou adorar com meus irmãos, não vou deixar meus irmãos lá sozinhos, no frio, vou lá aquecê-los com a minha presença. Também. Eu vou levar aquele irmão que precisa de uma carona, vou lá, vou buscar, vou ajudar, vou fazer alguma coisa, mas eu vou participar, de alguma forma, da edificação, da construção da minha igreja. Porque se eu faltar, está faltando alguém. Se o meu irmão faltar, está faltando alguém. Agora, se eu estiver presente, o meu irmão também estiver, a coisa vai dar certo. Nós vamos cuidar um dos outros. Então, é importante isso. Agora, um texto muito, muito importante que nós vamos estar fechando nossa primeira parte sobre a igreja como corpo de Cristo. Olha só, 1 Pedro 2, 9 a 10. 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Nos diz assim o texto sagrado. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Veja a construção, lá quando nós começamos a nossa fala, como nós estamos concluindo agora. Então o texto diz que nós somos geração eleita. Todo eleito tem uma missão. Então, quando nós somos eleitos, nós recebemos também uma missão. Então, a igreja não está aqui simplesmente para usufruir das bênçãos de Deus. Não. A igreja está aqui para proclamar, para servir a comunidade, as outras pessoas. Então, nosso serviço é que vai construir essa edificação. A nossa forma de trabalhar. Mas para isso nós precisamos aprender, para isso nós precisamos treinar, para isso nós precisamos nos suportar, ou seja, dar suporte uns aos outros. Tá? Vamos usar a palavra, colocar ela no sentido correto. Dar suporte uns aos outros. Porque enquanto a igreja cresce, tem os cristãos mais maduros e tem os mais novos que estão chegando. Então, nós precisamos fazer com que eles cresçam, venham a amadurecer e dar frutos, e cuidar daqueles que são mais maduros. Senão, a pessoa cresce e se estabiliza. Não, tá bom. Estou aqui sentado, satisfeito e sossegado. Não, nós não somos desses. Nós somos aqueles que vivem a eleição, que promovem a eleição, que vão em busca dos seus dons, que vão desenvolver a sua missão com alegria no coração. Amém? Então, nós precisamos disso. Aí ele diz assim, vocês são um povo exclusivo do Senhor. Então, a igreja não pertence mais a mais ninguém. A igreja não tem vínculo com o governo, não tem nada disso. A igreja não tem. A igreja ela é exclusiva do Espírito Santo, gerada, mantida, sustentada pelo poder do Espírito Santo. Na vida de quem? De cada um dos seus membros.
cada um dos seus membros. E ele vai dizer assim, que nós antes éramos trevas, agora nós somos luz no Senhor. Então a igreja ela tem um farol aqui, uma luz própria, que só ela tem, que só você tem. A igreja tem uma luz própria e tem a capacidade de desenvolver os seus dons, porque nós fomos enxertados com a misericórdia do Senhor. E por isso nós vamos avançar. Amém? Vamos ficar por aqui, esse nosso primeiro momento, falando sobre a igreja. Nós vamos depois desenvolver cada marca da igreja no nosso próximo encontro. Tá ok? E nós vamos viver isso. Edificados e fundamentados na palavra de Deus, nas verdades do Evangelho. Foi para isso que você foi salvo, salvo para servir, salvo para congregar. Você é membro eleito por Ele para fazer parte da família de Deus, para a edificação da igreja de Cristo e o seu desenvolvimento na terra, aqui em qualquer lugar, como igreja local ou dentro da visão de igreja universal. Nós somos a igreja eleita pelo Senhor. Amém? Vamos colocar em pé, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer ao Senhor por mais um encontro Vida Plena. Tudo que aprendemos aqui hoje, desenvolvemos, Senhor Deus. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor. Pai, que a Tua palavra que foi ministrada em nossos corações nos leve, Senhor Deus, a entender esse propósito e a viver intensamente, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Oramos assim, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Amém. Você que está em casa, obrigado. Até o nosso próximo encontro em mais uma escola Vida Plena. Deus te abençoe.